Bom dia, gente. Tudo bem? Horas intensas aqui, lendo e relendo a proposta. Todo mundo aguardando para saber se a gente vai ter o acordo vai para frente, não vai, quais são as repercussões. E de novo, um prazer estar aqui com vocês. Falando do acordo de paz, que é o assunto central que a gente vai falar aqui, né, da participação dela. Mas antes da gente falar de temas sérios, eu estou fazendo semanalmente com os nossos correspondentes o accountability da caneca. Cadê a sua caneca? Que eu já enviei essa caneca. Cadê? Porque agora invertiu o jogo, galera. Olha, Agora invertiu o jogo. Chega de ser cobrado aqui nesse matinal, entendeu? eu queria dizer que a caneca está no Oriente Médio, mas ainda não está nas minhas mãos. A gente tem aqui uma série de feriados, né, que impedem certa movimentação. Até fica uma curiosidade. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, a comunidade judaica, né, e aí o Estado de Israel comemora o Yom Kippur, que é o dia um dia de reflexão, um dia é, de que as pessoas repensam sobre os seus atos e tudo mais. É um dia que muita gente faz jejum, né? Depende aí do seu grau de quão religioso você é. Mas para todo mundo o que a gente vê é ruas bloqueadas, não tem carro circulando. Em Jerusalém, como é um território disputado, o que tem é metade da cidade, não é bem metade, mas uma parte da cidade tem circulação, a outra parte não, então eu não consigo pegar minha caneca. Viu que eu respondi e ainda trouxe informação. Muito bom, muito bom. Olha aqui, agora vamos para o tema sério. Essa semana o Trump apresentou o plano de paz para Gaza, né, Thalita, logo depois da reunião na Casa Branca com o Benjamin Netanyahu. A gente chegou a falar sobre isso ontem com a Letícia Duarte, nossa correspondente de Nova York, e combinamos que a gente deixaria boa parte da conversa para ter com você hoje, porque eu queria te pedir para você detalhar para a gente o plano, explicar o que ele é de fato e como ele está sendo visto no Oriente Médio. Certo. Olha, o que acontece com o plano, né? A gente viu uma série de comemorações, a gente viu também certas reticências, e o que tem agora é, como eu comecei aqui quando me apresentei, eu tô tão imersa nesse assunto, que antes mesmo de você falar, eu já comecei a falar o quanto tá todo mundo esperando ver o que vem de resposta. Os olhos estão voltados, os olhos e os ouvidos estão voltados ao Hamas, né? Que é hoje quem tem o controle ali da faixa de Gaza. E quem teria que responder? O Trump disse aí de 3 a 4 dias, né, para o Hamas responder. A gente teve algumas sinalizações, a gente teve já a BBC publicando uma matéria com uma das lideranças falando que esse plano não é interessante, mas a verdade é que é tudo muito cuidadoso. Todo mundo está sendo muito cuidadoso para ser categórico. E eu queria começar com o seguinte: eu não acho que é um plano assim exatamente muito otimista, mas a gente já viu tantas coisas se desdobrando nesses quase 2 anos de guerra, que eu acho que o que vinha antes, inclusive o que o Trump vinha falando antes, mostra uma proposta mais interessante. Então eu atribuo um pouco a isso, ao otimismo de certas pessoas, ou de comemorações até dos líderes árabes, do que o plano ser em si um grande plano de paz. Por que eu queria falar isso? A gente lembra que o Trump já falou lá no passado de expulsar a população de Gaza, transformar em resort. A gente já ouviu todo tipo de proposta. Dessa vez, o que a gente está vendo é uma proposta que fala em Gaza livre, né, nas palavras do Trump e do Netanyahu, de terror. A gente fala de uma administração internacional que não se sabe exatamente quando seria. E aí eu queria trazer a nuance de quem ganhou até agora, ou quem pode ter ganhado nessa negociação. E eu diria que o Trump, por enquanto, é quem mais venceu. Por que isso? O Trump, primeiro, foi anunciado na Casa Branca, já mostra um poder de força, né? Foi na casa dele onde o anúncio saiu. Eu diria que ainda é um projeto bastante assimétrico, porque teve uma negociação ali entre o Netanyahu e o Trump. Eu queria chamar a atenção de que isso está em vários jornais. O Financial Times fez
uma reportagem bastante detalhada falando que essa proposta tem as digitais fortes de 2 pessoas. E isso é reforçado também na fala do Trump. Essas 2 pessoas são o genro do Trump, o Jared Kushner, e o Steve Witkoff, que é o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Por que eu quero trazer isso? Os 2 são empresários, os 2 têm falado bastante com os estados mais fortes aqui do Golfo do Petróleo e se aproximado dessa população, desses nomes, né, do Oriente Médio, aí de empresários, de nomes fortes do petróleo e não apenas. Então traz o quê? Uma ideia ainda que pode querer transformar em Gaza em paz, pensando numa negociação, numa viabilidade econômica, não necessariamente de paz. A outra coisa que eu queria trazer, eu não sei se eu travei aqui, eu voltei? Pode continuar. Me desculpe. A outra coisa que eu queria falar também é que tem uma divergência entre o Trump e o Netanyahu para falar sobre a questão da autoridade palestina, né? Lucas, se você puder colocar o mapa que eu te enviei, eu queria mostrar só o que existe aí na imagem para a gente falar sobre como é que evoluiria. Se o Hamas aceitar, tem um plano de que até 72 horas todos os reféns de Israel deveriam retornar, né, a Israel. E com isso, em resposta, Israel se comprometeria a libertar também presos palestinos que cumprem aí condenações de prisão perpétua. A gente olhando o mapa, o que aparece é um controle que ainda vai ficar na mão de Israel, da faixa de Gaza. Então, essa faixa de controle seria diminuída ao longo do tempo, a depender das respostas, mas o que acontece também é que em nenhum momento nessa proposta se fala de uma retirada permanente de Israel no controle. E aí, apesar da autoridade palestina comemorar, o que pode vir aí por um não eventualmente do Hamas o Hamas vai abrir mão da noite para o dia da sua principal moeda de negociação, que são os reféns. O Hamas vai ter que se desmilitarizar na promessa de que, se isso acontecer, eles vão receber anistia e quem desejar pode, inclusive, sair do território de Gaza. Agora, a população palestina que habitava Gaza e deixou durante o conflito vai poder voltar? A gente não sabe isso. Então, eu queria trazer um pouco essa questão sobre as vozes que foram ouvidas, as perguntas que ainda existem e essas entrelinhas para trazer um pouco de complexidade do que está na mesa para o Hamas aí responder que sim ou que não. E Thalita, e enquanto se espera essa resposta do Hamas, né, a gente viu que o Trump, naquele encontro com o Netanyahu, falou que a pressão sobre o grupo vai ser ampliada, né, que Israel vai ter sinal verde dos Estados Unidos para acabar com o seu trabalho sobre o Hamas, caso o Hamas não aceite, né. Então, por um lado, acho que você traz aí quais são as ponderações que podem ser feitas em termos de por que abrir mão da sua principal moeda de negociação sem ter garantias de coisas que são historicamente parte do que é pleiteado aí pelo Hamas e pelos palestinos também, né, como o direito de pessoas que estão fora de Gaza voltarem para Gaza, controle do território, etc. Mas, por outro lado, tem uma promessa de que o cenário fique ainda pior e mais violento em Gaza, caso esse plano não seja aceito, né? Sim, de novo, né, a gente está falando aqui, uma coisa são os que os líderes falam, a outra coisa é se a gente pode confiar nessas promessas e como é que a população vê isso, né? É muito difícil entender como a população vê porque a gente não consegue ouvir as pessoas, sobretudo a população de Gaza nesse momento. Saiu recentemente aqui uma pesquisa que foi feita com a população da Cisjordânia e de Jerusalém, que caiu a aprovação do Hamas e que a população vê cada vez mais como danosa para os palestinos o ataque que o Hamas conduziu há quase 2 anos. Agora, o que isso vai significar e se vai ter violência, a gente não sabe. O Netanyahu, ele fala muito ali na conversa com o Trump de que o Hamas teria de cumprir as coisas que estão ali. O que garante se de fato ele vai entender como
as coisas estão sendo cumpridas, de que, por exemplo, a ameaça a Israel acabou, porque ele sempre bate muito nessa tecla, e o acordo traz explicitamente sobre isso, né, de que a faixa de Gaza precisa ser desmilitarizada e que isso para que isso não comprometa a segurança e a paz dos países vizinhos. E, de novo, esse anúncio foi feito de uma forma assimétrica, tem o Netanyahu e o Trump, não tem ninguém representando o povo palestino, e aí quando a gente fala de povo palestino, tem ainda Gaza e a Autoridade Palestina. Então é muito difícil saber, eu acho que isso que deve estar passando também na cabeça ali, né, dos líderes do Hamas, que saída eles têm. Claro que eles estão encurralados, é claro que eles foram bastante afetados, não só a população de Gaza, que não tem nada a ver com Hamas, foi afetada, mas também a liderança foi afetada. E a gente não sabe se isso de fato vai trazer paz. Essa ideia de fazer uma intervenção internacional já aconteceu, como a própria Letícia comentou aqui ontem, já aconteceu em outros países, não só no Oriente Médio. A gente tem o caso do Iraque, a gente tem o que aconteceu no Afeganistão, e não necessariamente trouxe estabilização. E eu acho que são essas as perguntas que a gente tem que fazer. E um último comentário. A semana passada eu estava aqui falando com vocês sobre o reconhecimento por parte de vários europeus e de outros países do Estado palestino. E quão distante a gente está disso, né? Uma semana depois. Por quê? Agora o que acontece vamos pacificar o que está acontecendo em Gaza, que é desastroso, claro, mas em nenhum momento o foco saiu um pouco da questão do reconhecimento. E a gente está falando de um acordo aqui que, por mais que tenha uma menção breve de que isso, com o tempo, pavimentará por uma autodeterminação do povo palestino, não tem nenhum sinal de que esse acordo vai levar a, de fato, que a Palestina possa exercer e existir de uma forma autônoma, já que Israel está dizendo aí, o próprio Netanyahu falou, que o controle desse buffer zone, dessa zona mais fora da faixa de Gaza, vai ficar nas mãos de Israel por um futuro ainda visível. Ou seja, não tem data, né? Muito pano para manga para a gente conversar. Valeu. Você tinha dito que hoje você via com assuntos leves. Não estou vendo assunto leve nenhum aqui. Semana passada você falou que a gente ia falar de cultura também, de coisa. Então, semana que vem, por favor, não venha só com notícia pesada não, hein? Vou fazer meu melhor. Eu vou me apegar, porque é como eu faço para viver aqui. Vou falando com as pessoas, vou aprendendo a cultura, vou me aventurando nas línguas e na incompreensão de duas línguas que não usam nenhuma o mesmo sistema de escrita. Então, assim, o desafio aqui é em muitas camadas. E espero vir com caneca, com café fresquinho. Por favor. Eu tive uma ideia que vocês falam recorrentemente do Diogo Bersito, quem eu admiro também, jornalista, super especializado no tema, e que tem livros relacionados à comunidade árabe aqui no Brasil e à comida, né, gastronomia culinária árabe. Vamos convidar o Diogo Bersito na semana que vem para participar do programa com a gente faz uma conversa a 4 aqui. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso. Por favor, sempre. Bom, depois dessa intimação aqui, a gente tem que mandar esse corte para eles e que ele não tem como negar, né? Porque a gente vai pagar um mico tremendo e estamos convidando ele no ar aqui. Se ele não aceitar, a gente está ferrado. Mas, Diogo, então, por favor, junte-se a nós quarta que vem. Se você estiver assistindo, vou ver o corte, por favor, você está convidado para o matinal.